a Deus. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó 8, 7. Quando você encontrar a palavra de Jó 8, 7, olhe para mim e diga aleluia. Alguns não acharam ainda, vou esperar. Sabe para que isso? Para não ficar aquela manha de olhar no telão, né? Você precisa ser um exemplo na palavra, precisa manejar bem a palavra da verdade, bem a palavra da justiça. Então tem que saber procurar. O telão facilita a nossa vida, porque a gente acelera, né, o culto, a palavra, a pregação, a gente dá mais movimento. Mas você precisa saber encontrar tudo para conferir coisas espirituais com espirituais. Nós estamos gravando em CD, tema desta noite, fé para mudar. Se você recebe mudanças na sua vida, diga, eu quero que esta fé seja ativada para produzir as mudanças necessárias. No livro de Jó, capítulo 8, verso 7, está escrito, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Diga, eu recebo esta palavra. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, todo-poderoso, Pai bendito, Pai, podemos te chamar de Pai, Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, nós nos achegamos confiadamente ao trono da Tua graça nesta noite, Senhor, para dizer que nós sabemos em quem temos crido. E estamos aqui, Senhor, submetidos à autoridade desta palavra e abertos para ouvir aquilo que Tu tens a nos dizer, Senhor. Ativa a fé que está em nós, o dom da fé, que ela seja exercitada hoje, que nós, pela palavra, possamos ver mudanças e possamos ser também encorajados, entusiasmados, capacitados a mudar. Nós colocamos todos os nossos pensamentos agora diante de Ti, para que eles sejam alinhados, os nossos sentimentos também, e que a nossa vontade, Senhor, seja ativada na direção das mudanças, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Toda a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você quer louvar a Deus com aplauso? Faça isso, é bom, é digno, é louvável, e Deus recebe. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor para a salvação, vitoriosos em Cristo Jesus, renascidos de uma semente incorruptível, aqueles que têm o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, os seus nomes arrolados nos céus, e têm a vida eterna em Cristo Jesus. A passagem do ano, aquelas chamadas noites proféticas que acontecem sempre nos últimos dias de um ano, são sempre para nós um momento histórico no nosso ministério. Quando chega o final do ano, nós aguardamos com uma boa expectativa aquelas noites proféticas. Nós aguardamos aqueles últimos dias do ano, porque nós sabemos que Deus vai falar ao ministério como um todo, vai nos direcionar, vai contar, vai anunciar antes o que Ele está para fazer. São sempre dias muito alegres, muito importantes para nós. Já há muitos anos que Deus fala à igreja na passagem de cada ano. E o nosso ministério já é hoje conhecido como um ministério que apresenta uma palavra profética para o ano que chega. Alguns outros ministérios estão fazendo isso, copiando-nos. Amém. Não importa se a cópia veio, o importante é que se todo mundo tivesse algo para se agarrar, isto é válido, algo que possa colocar a vida em cima. Mas nós sabemos que Deus nos inspirou assim há muitos anos, já há muitos anos, sempre, né? Quem está aqui desde o início sabe que todo ano nós temos dias proféticos e depois uma palavra que vai nos levar durante todo o ano. E muitos ministérios no Brasil começaram a adotar também esse tema profético, essa palavra profética. Não importa. Na passagem do ano, Deus nos disse que este ano seria de crescimento sobremaneira.
Essa palavra sobremaneira, já estudamos aqui, ela quer dizer muito, excessivamente, extraordinariamente, sobremodo, elevadamente. Então, em 2009, este é o tema deste ano, você crescerá sobremaneira. Em 2009 você crescerá muito, você crescerá excessivamente, você crescerá extraordinariamente, você crescerá sobremodo, você crescerá elevadamente. É o tema, é a síntese do que Deus nos tem dado. Eu não quero que isto aqui fique como um prato frio na sua vida, que os dias vão se passando, os meses vão, terminando, iniciando outro mês, e de repente isto aqui vire uma coisa que não tenha mais sentido, que não tenha mais alimento. No livro de Isaías 14, 24, para que você não deixe isso esmorecer, está escrito assim: jurou o Senhor dos Exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então está escrito, Deus jurou, Deus jurou. Nós estamos todos debaixo de um juramento de Deus. Não é uma palavra do apóstolo Miguel Ângelo, não é uma palavra de um bispo, de um pastor. Nós estamos debaixo de um juramento de Deus, debaixo de um decreto de Deus. E ele diz, aquilo que eu decretei, aquilo que eu jurei, como eu pensei, como eu defini, como eu planejei, assim sucederá. E assim se efetuará. Quer dizer que tudo que Deus disse que vai fazer, vai acontecer. Tudo que Deus disse que vai manifestar, vai manifestar. Não tem a possibilidade de não acontecer, porque nós estamos debaixo de um juramento. Entre coisas que vão acontecer, o Senhor nos disse em Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um rio, um caminho no deserto e rios no ermo. Então o Senhor disse à nossa igreja e usou também estes versículos. Ele disse, fecha-se um ciclo no ano de 2009. 2008 terminou. E 2009 vem trazendo coisa nova, que está saindo à luz. Então, 2009, na verdade, é um ano de transição. Fecha-se um ciclo e inicia-se algo novo. Quando? Isso já começou a acontecer para alguns no dia 1º de janeiro de 2009. Para outros no meio do mês de janeiro, para outros no final do mês de janeiro, para outros no início de fevereiro, para outros durante o mês de fevereiro. Nós vimos agora para muitos no retiro, Deus fechou um ciclo, selou alguma coisa, marcou algumas vidas e diz, termina alguma coisa que vem se arrastando, chega. Fecha-se esta porta e inicia-se algo novo, que está saindo à luz. E assim vai ser, para muitos neste final de semana, para outros na semana que vem, para outros no mês de março, para outros no mês de abril. Nós temos 2009 para vermos um ciclo de vida se fechar e coisas novas saírem à luz. Nós estamos aqui hoje para compreender e tomar posse de algo um pouco mais amplo do que o Senhor revelou na noite da passagem do ano. Se Deus disse que não é para lembrar das coisas passadas, amados, não sou eu que estou mandando não lembrar das coisas passadas. Deus disse que não é para lembrar das coisas passadas. Então, é para fechar um ciclo de vida. Porque há um ciclo que está ligado ao passado, às coisas passadas, até 2008. Para muitos, os últimos anos podem ter sido extremamente difíceis. Quem sabe 2008 em si, para muitos de nós, foi um ano extremamente difícil. Mas o Senhor está nos dizendo, eu estou fechando esse ciclo. Acabou. Agora começa 2009. Então entenda que a vida, e eu já expliquei isso no modo, a vida tem correlação com os números na Bíblia. Aliás, todas as figuras na Bíblia, todos os sinais, todos os símbolos, todas as letras e todos os números na Bíblia têm um porquê.
tem um significado, tem um entendimento por trás daquilo. E esses números na Bíblia Sagrada têm relação e correlação com a nossa vida. Estes números não estão na Bíblia por acaso. Tempos de duração, 40 anos no deserto, isso não é por acaso. 40 dias de jejum, isso não é por acaso. Amém? Jesus ser tentado 3 vezes, não é acaso, três vezes sendo tentado, tá certo? Jesus ressuscitar ao 3º dia, não é circunstancial, isto tudo tem uma história, tem uma relação com a vida. Você tem que entender isso. E o 9 de 2009 significa o ponto culminante das realizações. 9 significa o ponto culminante das realizações. Podem ser realizações boas, ou podem ser realizações más, erradas, ruins, negativas. Deus fechou um ciclo com o passado, você tem que perceber isso. Esse ano fecha-se um ciclo com o passado. Fecha-se um ciclo de medo, de angústia, de tensões, de sofrimento, para aqueles que não desfrutaram de uma multiplicação extraordinária. E iniciou-se um novo ciclo de crescimento. Quem foi ao retiro hoje já está entendendo. E que crescimento! Um crescimento na palavra, revelação, prática de vida, entendimento das coisas, a vontade sendo colocada em cima da palavra. Então, inicia-se um novo ciclo de crescimento, que só vai terminar no dia 31 de dezembro de 2009, com coisas novas, com coisas grandes, com coisas elevadas, com coisas excessivas. O 9, expliquei já, é como uma gestação. Tem um porquê. Deus poderia ter feito a gestação do ser humano ser em 8 meses. Poderia ou não? Poderia. 11, 1 ano, 1 ano e meio, não sei. Tem alguns animais, você vai ver na natureza, isso é diferente. O ser humano está aí, 9 meses, para você entender que 9 significa o ponto culminante de realizações. O ponto de alguma coisa se fechar, um ciclo se encerrar. Aquele ser é gerado, é nutrido, se desenvolve e após 9 meses está pronto para nascer, pronto para vir à luz. Portanto, amados, aqueles sonhos que não se concretizaram, aquelas portas que ficaram entreabertas, aquelas causas na justiça que passaram para 2009, aquelas promoções, aqueles negócios que saem e não saem, aquelas empresas novas que não foram constituídas, a compra da casa própria, Deus está mostrando que este é o ano. Este é o ano. Tudo que foi gerado, tudo que foi sonhado, tudo que foi semeado em anos anteriores, virá à luz este ano. Tanto coisas boas como más. Tudo que foi semeado de ruim, também este ano é o ponto culminante das realizações. E Deus tem nos falado isso. Está encerrado um ciclo de seca na nossa vida. Está encerrado um ciclo de perdas, de falências, de dívidas, de vida apertada, de vida corrida, sem saber como resolver os problemas. E agora, Deus disse: eu derramo um aguaceiro sobre a igreja. Mas bispo, é por causa do 9? Perfeitamente, é por causa do 9. Ele diz em Zacarias 10:1: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Eu tenho pedido, faz chover, faz chover. Essa igreja tem cantado e profetizado através dos cânticos que nós cantamos a respeito de chuva. Nós não entendíamos porque tínhamos tantas músicas de louvor, declarações bíblicas sobre chuva. E o Senhor nos revelou que nós já estávamos profetizando, nós já estávamos semeando com a nossa boca essa chuva que está caindo e que está para cair intensamente. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então a proposta de Deus é um aguaceiro.
A proposta de Deus é chuva, é bênção. Diga bênção. Chuva de bênção. Amado, você tem que acreditar nisso. Você tem que misturar fé a isto aqui. Eu sei que às vezes as pessoas têm um bloqueio para acreditar. Eu sei que às vezes as pessoas têm um bloqueio por causa da família, por causa das gerações anteriores. A pessoa fala, como é que eu vou acreditar nisso? Sabe, meu avô era um fracassado, meu pai foi um fracassado, a minha geração fracassada. Então assim, por que eu vou acreditar nisso? Há uma dificuldade em se olhar para trás, mas o Senhor está dizendo, olha, não vos lembreis das coisas passadas. Não lembra da vida do seu avô, do seu pai, da sua geração, das gerações anteriores, das coisas que lhe falaram, as coisas que você viu. Não tenha bloqueios por causa disso. É para esquecer o passado e se preparar para viver coisas novas. Então confesse comigo, aí exercitando a sua fé, diga, eu tenho que esquecer o passado e me preparar para viver coisas novas. E a pergunta é, onde essas coisas novas vão se manifestar? Zacarias 14, 7. Se alguma das famílias da terra não subir à igreja, a Jerusalém, para adorar o Rei Jesus, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, aqui nós já temos a primeira condição. A chuva virá pela nossa participação intensa com a vida da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se eu não estou na igreja, não tem como chover. Se eu não levo a minha casa, que sou eu primeiro, a minha vida, e aqueles que estão comigo e dependem de mim, se eu não levo para Jerusalém para adorar o Rei, eu não posso ver essa chuva. Não virá sobre ela, sobre a pessoa, sobre a sua casa, a chuva. Nós temos que entender isso. Aqui a primeira condição. Hoje, eu quero falar à igreja sobre essa fé para mudar. Sobre persistência, diga persistência. Ora, por que eu tenho que dizer isso à igreja? Porque o ano ainda está no começo, graças a Deus. E para os brasileiros parece que só começa no domingo. Aliás, na segunda, e domingo, não é? Ah, não, acabou o carnaval, agora começa o ano. Engano, para nós já começou, nós já estamos vendo a glória do Senhor, mas graças a Deus que ainda estamos no começo do ano. Tenho que falar isso porque voltamos de um retiro espiritual cheio de lições e revelações profundas de Deus. E às vezes a pessoa continua se arrastando. A pessoa continua se arrastando. Quantas vezes se diz assim, este ano eu vou emagrecer. Mas passa o ano e a pessoa não faz nada para isso. Este ano eu vou começar a estudar. Passa o ano e a pessoa não fez nada para isso. Este ano eu não vou faltar aos cultos. Vem 2 domingos seguidos, depois já não vem mais. Vem pela empolgação de um módulo, de um retiro, e depois a coisa começa a arrefecer. Este ano eu vou ficar ativo com os jovens, todos nós, no Fundamento Caris. Vem agora sábado, outro mês, e depois, sábado, eu tenho um compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você precisa de uma atitude de fé. Fé para mudar. Diga, fé para mudar. Provérbios 3:5, o bispo Rai usou aqui, agora há pouco. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não faça apenas o que está na mente humana. Confie no Senhor. Não fique apenas preso naquilo que você pensa. Confie no Senhor. Se o Senhor fala algo diferente do que você pensa, fique com o que o Senhor fala. Porque você não pode se estribar, você não pode se apoiar nos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos têm problemas, têm erros, quando eles não são os pensamentos de Deus. Então aprenda a confiar no que Deus diz. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você precisa hoje, e a partir desta data, reconhecer que só Deus pode endireitar certas coisas na sua vida. Só Deus pode pôr caminhos retos onde eles estão tortos.
Só Deus. Tem certas situações, amados, não adianta a gente ficar brincando com a palavra. Ai, só Deus, só Deus. Hoje, reconheça definitivamente que só Deus. Não adianta você tentar fazer mais nada. Aliás, tem gente aqui que tem feito pelas suas próprias forças muita coisa e não tem visto nada. Não tem conseguido. Por quê? Porque estas coisas precisam da intervenção de Deus. Você precisa reconhecer Deus nesta área da sua vida, nesta situação. E você precisa aprender a confiar nele e largar um pouco a sua mente, os seus pensamentos. Um dos valores da nossa igreja, um dos perfis do nosso apostolado, é que nós confiamos totalmente em Deus. E nós temos fé para mudar aquilo que tem que ser mudado. Eu tenho fé para mudar aquilo que tem que ser mudado. Se Deus, amados, fala ao meu coração e está na Bíblia e testifica, você tem que tirar isso da sua vida. Eu não fico brigando com Deus. Eu tenho fé para mudar. Se Deus disse, é para o meu bem. Acabou. Se Deus me mandar mudar alguma coisa, eu não titubeio. Eu mudo. Tem coisas que são muito difíceis, porque estão arraigadas em nós. Tem coisas que são até hábitos. Mas nós temos que reconhecer Deus nesses caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então assim, eu falo, isso é muito difícil, mas Senhor, eu te reconheço nesta área. Eu preciso de Ti nesta área. É difícil para mim, já virou um hábito, é um costume, mas está errado, não te agrada, faz mal para mim, faz mal para a igreja, não vai me trazer nada de bom. Se eu continuar assim, eu estou plantando e vou colher as mesmas coisas. Se eu continuar desse jeito, eu vou ter os mesmos resultados que eu reclamo sempre. Então me ajuda aqui, Senhor. Eu não quero mais me estribar nos meus próprios pensamentos. Eu quero confiar em Ti. E eu me desprendo. E Deus nos capacita, Deus nos dá força para você mudar aquilo que Deus está sinalizando que precisa ser mudado. Agora você tem que ter fé para acreditar que é possível mudar. Sabe aquilo que você acha que é impossível? Se você acreditar hoje, você vai ver isso mudar na sua vida. Amém? Amados, vamos entender que Deus nos chamou a viver um ano diferente. Vamos? Diga, Deus me chamou a viver um ano diferente. Agora, você tem que mudar para viver um ano diferente. Olha o seu irmão e diga isso para ele com amor. Você tem que mudar para viver um ano diferente. E quando Deus chama para mudar, você pode ter duas atitudes. Primeira, ou você age por fé para ver a mudança, ou você age com medo e não vê nada. Porque mudar causa para muita gente arrepio. Mexer em alguma coisa que a gente não sabe como é que vai ficar depois, a gente fica meio arrepiado. Pense agora, um minutinho, curve sua cabeça. Tem alguma coisa que só pensar em mudar te deixa com calafrios? Alguma coisa que só pensar em alterar isso te dá medo? Existe alguma coisa na sua vida que só pensar em deixar isso, você começa a ficar em pânico? Pois é. É exatamente aí que Deus quer que você o coloque, que você o reconheça e que você pare de pensar do seu jeito e pense do jeito dele, com fé para mudar. Amém? Amados, a grande oportunidade das nossas vidas chegou. Está diante de você, está diante de mim. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter fé para mudar o que tem que ser mudado. Diga, eu tenho que crer que eu posso ver mudança, posso mudar aquilo que tem que ser mudado. Ora, fé para mudar, às vezes, situações no trabalho. Não ter medo de tentar uma porta nova. Não ter medo, você é capaz. Você é um com o Espírito de Deus. Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra você? Agindo Deus, quem impedirá?
Então não tenha medo. Se o seu trabalho não rende aquilo que você precisa, o que você gostaria, se aquilo já virou um fardo, se aquilo é um peso, se o seu trabalho, sabe, não tem mais motivação, que não rende aquilo lá, não tenha medo. Não tenha medo de se abrir para uma nova porta. Não tenha medo de mandar um currículo. Não tenha medo, se você se sente capaz, de chegar ao seu superior e dizer: senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, eu me acho capaz de fazer tal coisa, eu gostaria de uma chance nisso. Fala! Você tem que ter fé para mudar, você não pode se acomodar. Fé para mudar, às vezes, situações de família desajustada. Alguém na casa, alguém tem que, desculpa o termo, mas alguém tem que dar cara a tapa, amado. Não pode deixar situações de desajuste rolando, ano. E quem é que dá cara a tapa? Quem é cristão, que tem sabedoria e que confia no Senhor, e que sabe que essa fé pode trazer mudança dentro da sua família. Tem que sentar, tem que chamar para si a responsabilidade. Isso não dá mais para ser dessa forma. Vamos conversar, vamos alterar o que precisa ser alterado, vamos pedir perdão, vamos perdoar, vamos abraçar, vamos reprogramar tudo. Alguém tem que ter esta coragem para exercitar esta fé para mudar. Eu tenho dito aqui, se você quer resultados diferentes, você tem que agir diferente. Porque se você continuar agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, falando da mesma forma, os resultados serão sempre os mesmos. Nós precisamos de fé, às vezes, para mudar a nossa visão do que nós pensamos que é a igreja. Amados, igreja não é um grupo que se reúne socialmente. Isto aqui é o corpo místico de Cristo na terra. É aqui que Deus nos motiva, é aqui que Deus nos liberta, é aqui que Deus nos encoraja, é aqui que Deus nos sara, é aqui que Deus nos levanta, é aqui que Deus nos posiciona, é aqui que Deus nos capacita, é aqui que Deus nos sustenta, é aqui que Deus abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Deus quer que aconteça algo, e nós estamos frente a frente com o novo. Neste ano tem que haver mudanças, neste ano tem que haver mudanças. Neste ano tem que haver mudança. Eu vou chegar no dia 31, ou naquele último culto que é de testemunhos, e eu diante de Deus, eu já confessei, eu já declarei, eu testemunharei das mudanças na minha vida. Este ano tem que haver mudanças, coisas que eu venho aguardando, coisas que eu preciso de fé para mudar. Este ano, amado, nós estamos todos frente a frente com o novo. Porque se você não muda, você não avança. Quem não muda, não avança. Não avança para as coisas novas. Não esquece o passado. Não desfaz aqueles compromissos abomináveis para substituir por aquilo que vale a pena realmente. Se você se agarra a essas coisas e não muda, você nunca vai estar aberto para as coisas novas. Quem está agarrado a coisas e não é capaz de largar, não avança. Não está aberto para coisas novas. Então, o que você sonhou no passado, aquilo que foi dado por Deus como um desejo no seu coração, tem que se realizar. Tem que se realizar. Mas nós temos que estar abertos a sonhos novos, porque os antigos vão se realizar. E você vai ter o que de novo para sonhar? Deus não quer que você só viva do passado e dos sonhos do passado. Deus quer que você comece a produzir sonhos novos na sua vida. Nós estamos frente a frente com grandes mudanças. Quem sente que está frente a frente com grandes mudanças? Mudanças. Não tenha medo de mudanças. Você está em Cristo. Em Cristo não há perdas. Em Cristo só há ganhos. Nunca eu vi um filho de Deus perder, ser prejudicado, quando ele confia em Deus. Amém? Nós temos que esquecer as coisas antigas e pensar: Deus quer coisas novas. Comece a pensar: Deus quer coisas novas na minha vida. Deus quer que eu também pense novo, que eu haja de forma nova. Deus quer que eu tenha fé para mudar. Amém? Então eu quero falar com as esposas. Às vezes uma palavra com seu marido, uma conversa, vai mudar uma história. Vai mudar algo que vem lhe incomodando há muitos anos. Então, esposa, não tenha medo de falar sobre aquilo para o seu marido. Não tenha medo. Deus está nisso.
Deus está no diálogo, Deus está na comunhão, Deus está no acerto, Deus está no relacionamento familiar, Deus está em toda a vida que quer falar para o bem, que quer falar para acertar, que quer falar para algo novo da parte do Senhor. Quero falar para os maridos também. Você que é marido, não tenha medo de contar aquilo para sua esposa. Não tenha medo de falar sobre aquele assunto para sua esposa. Às vezes uma decisão que você quer tomar, você está com medo de falar. Alguma coisa que envolve o seu trabalho, sua vida profissional, a sua rotina. Não tenha medo. O medo segura. O medo trava a vida. O medo é do diabo. Você é um com a tua mulher. Mulher, você é uma com o teu marido. Uma só carne. Não pode ter medo de falar. Filhos, não tenham medo de se abrir com seus pais. Chega e fala, eu quero falar, eu preciso. Agora eu tenho fé para mudar. Eu preciso contar uma coisa, eu preciso de ajuda. Eu preciso repartir, eu preciso de ouvir a opinião. Eu preciso de uma direção, eu preciso de ajuda nisso que eu vou fazer. Eu preciso de ouvir a voz, eu preciso do apoio de vocês. Falem, não tenham medo. Empregados, não tenham medo de falar com os patrões. Não tenham medo de se colocar, de falar o que vocês acham, o que vocês pensam. Se você não tiver uma atitude de fé para mudança, a mudança não chega. O novo não acontece. Quem está compreendendo o que o Espírito está dizendo? Amém? Então eu vou lhe falar rapidamente de um herói na fé, que aliás é o pai na fé de todos os cristãos. Eu quero lhe falar um pouquinho de Abraão, porque ele enfrentou um tempo de mudanças. Por quê? Porque Deus queria para ele uma vida de conquista e uma vida de vitória. Toda pessoa que quer encontrar uma vida de conquistas e uma vida de vitória da parte de Deus, precisa assumir mudanças. Você quer conquistar? Você precisa de mudar. Você quer vitória? Você precisa de exercitar a sua fé para mudar. Para que Abraão se tornasse quem ele se tornou, pai de muitas nações, o pai na fé, o exemplo, aquele a quem Deus pré-anunciou o evangelho da graça, que hoje nós temos a revelação. Para ele se tornar quem ele se tornou, ele teve que entender que ele precisava de mudar. Quer ver? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deixa no telão para mim, por favor. Quando chamado, obedeceu. Ele teve fé para obedecer. Eu vejo muita gente que Deus fala, mas a pessoa não tem fé para obedecer. Ai, que bonito, tal, mas comigo não. Quando Deus manda, a pessoa não faz. Quando Deus diz, tem que ser assim, a pessoa diz, não estou preparado. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Veja, havia uma herança esperando por ele, preparada por Deus, mas ele não sabia onde estava essa herança. Você imagina, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, seguinte, olha, eu tenho uma herança para você, maravilhosa, mas você tem que fazer uma mudança. Você tem que deixar o passado para trás. Tudo bem? Ele disse, uau, Senhor. Ele disse, é melhor do que você estar aqui. Você está aqui em Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, um lugar cheio de idolatria, de feitiçaria, um lugar mau, perverso, lugar ruim, no meio de uma família capenga. A fome na terra, a terra naquela época estava passando por uma crise, fome por toda a terra. Olha, você tem aí umas coisinhas pequenininhas aí, umas coisinhas medíocres e tal, mas eu tenho um lugar para você. Tem um lugar preparado que vai ser a tua herança, um lugar que tem fartura, um lugar de paz, um lugar bonito, um lugar espaçoso, um lugar que tem leite, mel, uvas, figos, romãs, maçãs, que tem gado, que tem animais, que tem relva, que tem espaço para você construir, para você ver. Eu tenho tudo isso para você. Tudo bem? Tudo bem, Abraão? Você vai? Ele diz aqui, quando chamado, obedeceu.
Quando chamado, obedeceu. Ele teve fé para obedecer. Eu quero lhe encorajar a agir com fé, mudando as suas atitudes, mudando o seu perfil, mudando a sua visão, crendo em Deus, sabendo que chegou a sua vez, este é o seu ano. Você imagina como que foi quando Deus falou isso para Abraão? Sabe quantos anos Abraão tinha? Quem sabe? Quando Deus chegou para Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar, tem uma herança lá te esperando, maravilhosa. Tudo bem? Ele disse, tudo bem. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Ele vivia num país que hoje se chama, para quem não sabe, é o Irã. Abraão vivia lá. Estavam os caldeus, os idólatras, os feiticeiros, e Deus tinha um propósito para Abraão, porque ele era um eleito de Deus. Agora, ele tinha que sair daquela rotina dos caldeus, ele tinha que sair daquela família idólatra, daquelas armadilhas do mundo. Só que ele já tinha 75 anos. Mas para Deus, amados, não há idade, não há tempo, não há limites. Deus não olha a mínima, as circunstâncias que nos envolvem. Deus é um Deus de possibilidades. Mas era preciso uma mudança de vida. Para ele ter o grande que Deus tinha para ele tomar posse daquela herança, ele tinha que ter uma mudança na vida. Era preciso que ele abandonasse aquele meio em que ele vivia, a forma como ele vivia. E quando ele ouviu aquela voz, Abraão, muda. Abraão, muda. Abraão, muda. Ele obedeceu à vontade de Deus. Você imagina, quando ele chegou para Sara lá nos afazeres, em Ur dos caldeus, no meio da família, sempre a mesma coisa, a mesma rotina, estava fome na terra, mas eles tinham algumas coisas ali, né? Uns bichinhos, plantar alguma coisa. Abraão chegou e falou, Sarita, arruma as trouxas, nega. E ela disse, uau, como assim? Nós vamos mudar. Agora, com essa idade, velho. Ele disse, ó, vamos, junta tudo, põe tudo nos baús, que nós vamos mudar. E ela perguntou, ok, vou arrumar as coisas, para onde nós vamos? E ele se virou para ela e disse, não sei. Pense, não sei. Não sei. Ela disse, espera aí, surtou, Abraão? Qual que é a sua? Como? Você tem 75 anos, mas é lúcido. Agora você chega aqui e fala que nós vamos viajar e você não sabe nem para onde, para que lado. Também não sei. Ora, mas nós vamos sair com as bagagens, com as muambas, tudo, e nós vamos para onde? Olha, nós vamos embora. Para onde Deus dirá? Nós não sabemos. Você vai ler de novo comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Meu Deus. Deus disse para ele, Abraão, você tem que mudar. Você tem que fazer uma mudança. Abraão, me obedece. Porque o que lhe espera é uma terra nova. O que lhe espera é uma realização de sonhos. O que lhe espera é o fim dessa mesmice, no meio dessa idolatria, dessa vida rasteira. Deus também está nos dizendo, o que eu tenho é tão grande para vocês, é uma herança, mas muda, 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 muda. Deus quer que cada um de nós chegue à terra prometida, amados. Que cada um de nós tome posse, entenda que a vida com Deus não é uma vida medíocre, de pobreza, de miséria, de doença, de vergonha. A vida com Deus é de glória. A vida com Deus é de posse. A vida com Deus é de paz. A vida com Deus é vida de abundância. A vida com Deus é vida de terra prometida. E ele disse, muda, Abraão. Sai dessa vida emperrada. Sai, sonha, acredita, abre os olhos. É isso que Deus está falando para você. Eu tenho muito mais do que você pode imaginar. Mas você precisa de fé para mudar. E a fé eu já te dei. Agora você precisa usar essa fé e mudar realmente. E sabe o que Abraão fez? Ele não duvidou.
Ele não pediu garantias. Ele podia dizer: Senhor, espera um pouquinho, eu tenho 75 anos, eu não vou saindo assim da minha casa. Eu tenho 75 anos, tenho uma mulher, tenho empregados, tenho uma rotina, eu tenho uma vida. Qual garantia o Senhor vai me dar? Ele não pediu garantias. Ele não disse: eu vou ter cesta básica, ticket de restaurante, assistência médica. Ele não disse isso. O que diz a palavra? Ele não duvidou. Ele não pestanejou. Ele não pediu garantias. Aliás, ele não pediu nada. Ele disse: Deus falou, eu vou fazer. Ai, se todo cristão falasse desta forma: Deus falou, eu vou fazer. Deus disse, eu vou obedecer. A fé de Abraão, amados, era totalmente diferente dos outros, da fé das outras pessoas. Ele cria no Deus Todo-Poderoso que você crê. Ele cria no Deus Eterno que você crê. Ele cria no Deus Altíssimo que você crê. Ele cria no Criador de todo o universo que você também crê. Ele cria no Deus Soberano que você crê. Ele cria no Deus que faz tudo conforme o conselho da sua vontade, como você crê. E Deus disse: você vai para uma terra. Aonde? Abraão, é um lugar aí. Eu não vou te dizer agora. Eu quero só a sua obediência. E quero que você confie em mim. É isso que Deus está falando para muitos aqui. Eu tenho o melhor para você. Eu quero que você confie em mim. Mas eu quero que você mude. Eu quero que você não duvide. Eu quero que você obedeça. Pela fé, amado, obedeça. Mude e vá para o que Deus tem para você neste ano de 2009. Deus tem algo muito melhor do que você está hoje. Deus tem algo muito superior do que você já viu até o dia de hoje. Veja que Abraão não sabia de nada. E ele disse sim para Deus. Ele teve fé para mudar. Ele teve fé para sair do comodismo. Ele teve fé para sair daquela vidinha medíocre. Ele teve fé para sair daquela vida amarrada. Nós começamos neste ano um processo que levará todos os fiéis a Canaã. Todos nós vamos chegar a Canaã. A abundância sobremaneira. Eu vou para Canaã. Esse é o ano da terra prometida. Nós estamos num processo. Fechou-se o ciclo da mesmice. Eu decidi que eu resolvi acreditar em tudo na Bíblia. Eu não vacilo. Se Deus dizer agora, eu vou. Se Deus dizer para lá, é para lá. Eu não questiono. Porque eu sei que o Deus que fala, cumpre. O Deus que manda, Ele capacita. Você tem que dar o primeiro passo. Ele disse: Deus mandou mudar. E Abraão disse: eu vou mudar. Eu vou mudar porque Deus quer. Eu vou mudar porque o Deus que eu creio não é um Deus mentiroso. Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é honesto, Ele não me engana. E Ele me ama. Deus está dizendo hoje: mude. O que é que eu tenho que dizer, bispa? Você tem que dizer: Senhor, eu não vou mais falhar contigo. Senhor, eu não vou mais vacilar diante da tua palavra. Senhor, eu não vou mais prometer e não cumprir. Senhor, eu quero ser e vou ser um cristão sério contigo. Amém? Coloquei no nosso telão para você guardar bem. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Confesse, diga: eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Olha, Abraão creu, deu o primeiro passo, obedeceu e foi. No telão, por favor. Ele olhou para Deus, não olhou para si mesmo. Tem muita gente ouvindo Deus falar e tem certeza que é Deus que fala, mas na hora de agir, olha para si. Não olhe para você, olhe para Deus. Ele olhou para Deus, ele não olhou para si mesmo. Abraão se libertou do passado, porque ele queria crescer. Você quer crescer? Sobremaneira? Você tem que se libertar do passado. Se o passado for 2008, liberte-se de 2008. Fecha-se o ciclo em 2009. Para você crescer, você tem que se libertar do passado, olhar para Deus e se preparar para receber o que Deus já tem preparado para você. As atitudes de fé é que geram mudança. Mais uma frase no telão. Você tem que
que estar convencido de que Deus lhe chamou para algo grandioso. Quem está convencido disso? Você tem que estar. Olha o seu irmão e diga para ele, fala, em nome de Jesus, amadinho, amadinha, você tem que estar convencido de que Deus lhe chamou para algo grandioso. Mas vê se o irmão está crendo, vai. Fala para ele, você acredita nisso mesmo? É algo grande o que Deus tem. Amém? É algo grande, Jean, é algo grande que Deus tem. Paulo, é algo grande que Deus tem. Você não está aqui para me visitar, não, filho. Não está aqui para cantar musiquinha. É algo grande. E Deus quer que o teu passado fique para trás e que você avance para as coisas que Ele já tem preparadas para você. Então, assim, hoje você vai por fé avançar. Você. Deus não está brincando com as nossas emoções, amado. Deus está falando. É a palavra de Deus que não volta vazia. Quem aqui está convencido disto aqui? Está convencido? Que Deus tem algo grandioso para você? Lhe chamou para algo grandioso? Está mesmo convencido disso? Então mude, obedeça, deixe o passado, não viva frustrado. Deus tem grandes coisas para você. Não fique em Ur, não fique na Mesopotâmia, vá para a terra prometida. Já pensou se Abraão dissesse assim, quer saber? Chama outro, eu estou em paz aqui, 75 anos, agora eu vou fazer peregrinação, nem sei para onde. Mas ele não fez isso. Ele sabia a seriedade do Deus Todo-Poderoso. E ele obedeceu imediatamente. Não fique em Ur, vá para a terra prometida. Versículos 9 e 10. Pela fé, e agora? Olha como foi a saída dele. Saiu, ele não sabia para onde. Ele, Sarita e a turminha que ele levou com ele. Pela fé, tudo pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele ia passando pela terra, não sabia que era dele, mas tinha gente lá. Ele dizia, isso aqui é do outro, isso aqui é do outro. Ele foi peregrinando, foi entrando, habitando em tendas. Aí já tinha Isaac, já tinha o neto Jacó. Olha o que foi acontecendo, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus foi falando, vai por aqui. Ele ia, monta a tenda aqui, ele montava. Fica aqui tanto tempo. Muito bem. Agora, olha, é para lá. Recolhe tudo, vamos para lá. E ele foi indo de glória em glória, de vitória em vitória, peregrinando por terra que não era dele, que aliás que era dele, ele não sabia. E ele foi indo conforme Deus lhe mostrava. Porque ele não tinha medo. Ele confiava em Deus. Com certeza ele foi protegido, toda a família dele, ele foi progredindo, porque você sabe que esse homem ficou riquíssimo nessa peregrinação e depois na chegada dele lá, não é? Versículo seguinte, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus falou para ele, você vai a uma terra prometida. Ele ia andando, monta aqui, é aqui, Senhor? Agora você vai para lá, vamos todo mundo para lá, fica aqui tanto tempo, ficava, tantos meses, tantos anos, ficava, estabelecia ali a vida. Agora, ó Abraão, para lá, rumo norte, ele ia rumo norte. E Deus ia dando toda a capacidade, e ele foi crescendo, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso significa que ele fez tudo como Deus lhe falava. Dê o primeiro passo, tenha fé para mudar. Deus não quer que você venha apenas à igreja no domingo e faça disso uma religião. A Cristo Vive não é a sua religião. Amém? Vir à igreja não é religião. Construa o presente com fundamentos e você garantirá um futuro prometido por Deus. Mas tem que trabalhar hoje, tem que ter fé para mudar hoje. Deus está fundamentando a nossa vida. E Ele arquitetou 2009 com crescimento sobremaneira. Então, tenha fé para mudar. Tenha fé para começar. Os sonhos, todos, que Deus colocou no coração e na mente de Abraão, todos se tornaram realidade. Porque um dia, Deus disse, come here, muda, sai daí. E ele obedeceu. Todos os sonhos que Deus colocou no coração de Abraão se tornaram realidade. Deus vai fazer algo grande este ano na sua vida. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, Ele vai realizar, se você tem fé para mudar.
O que Deus planejou para 2009, para todos nós, é muito grande. Eu quero, eu vou. Decida acreditar você também em todas essas promessas. Dedique a sua vida a estas verdades. Seja uma pessoa comprometida com Deus, com a palavra e com o ministério onde Deus lhe plantou. Deus pode fazer o que ninguém pode. Deus pode fazer aquilo que você acha que é impossível de acontecer na sua vida. Agora, nós já temos fé. Vamos usar essa fé para mudar. Vamos usar essa fé para começar, para dar o primeiro passo na direção de uma mudança. Amém? Vamos usar essa fé para conseguir ir em frente, até todos chegarmos à terra prometida. Nós, amados, fomos chamados para fazer a diferença. Não para ser mais um povinho, crentinho sobre a terra. Eu não sou do povinho, eu não sou crentinha, eu não sou uma qualquer. Eu e você temos um chamado de Deus para coisas grandiosas e nós vamos fazer a diferença na face da terra. Levante uma das suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu creio e eu confio. Coisas grandes chegarão à minha vida. E a partir de agora, eu dou o primeiro passo, com fé, para mudar o que tem que ser mudado. Eu me abro para tudo que está preparado, o grandioso de Deus, neste ano de 2009. Esquecendo-me do passado e avançando para as coisas que diante de mim estão. Porque eis que o Senhor faz coisa nova, que está saindo à luz. E pela fé eu já percebo. E pela fé eu tomo posse. Pela fé eu lanço fora o medo. Pela fé eu confio e me solto nos teus braços. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Assim seja. Aleluia. Sem medo, sem vacilar. Fé para mudar. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos orar, vamos acreditar, vamos confiar, vamos nos envolver com a igreja, vamos nos comprometer com a palavra, vamos, amados, dar um passo de fé para mudar. Não vem com porque eu, muda logo. Olha a mamadeira, estamos com um chamado para crescer, para amadurecer. Crentes maduros se posicionam na base da fé, amém? Ajude o irmão que está fraquejando. Você que já está um pouquinho na frente, crescidinho. Diga: use essa fé para mudar, amado. Use essa fé para mudar. Vamos na direção da terra prometida. Vamos. Bispo Rai, oração, bênção final e depois um louvor para quem ainda puder louvar conosco. Por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez tu falaste profundamente aos nossos corações. Amém. Obrigado, Jesus, por ter nos trazido aos teus átrios nesta noite, Jesus, para receber alimento sólido, genuíno. Obrigada, a tua palavra verdadeira que liberta, que transforma, que edifica vidas e que faz com que nós recebamos infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou necessitamos. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela missão apostólica da graça de Deus. Sim, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, Glória pela vida do nosso apóstolo, sim, Miguel Ângelo. Onde quer que ele esteja agora, pela vida do bispo Miguel Ângelo Júnior, Jesus. Pela vida da bispa Solange Brant. Amém, Senhor. Ó Deus, obrigado, pessoas Jesus, levantadas por ti, obrigado, ó Pai, Jesus, para trazer a verdade, para trazer a tua graça. Amém, Senhor. Essa maravilhosa e bendita palavra, que benefícios grandiosos tem trazido à vida de todos nós. Obrigado, ó Pai, porque mais uma noite, mais uma vez, a tua palavra fez morada em nossos corações. E nós sairemos desse local, sim, Jesus, com fé, ó Deus, mudar, Jesus, com a fé, Jesus, ativada para mudar, para Jesus, crer nas mudanças, Jesus. Para mudar, Jesus. Ó Deus, sabemos que tu tens coisas melhores e maiores mudado, para a vida, Jesus, daqueles que lhes são fiéis, sim, daqueles, Senhor, que lhes são obedientes, ó Pai. E nós ativamos agora, através da nossa confissão, aleluia, a nossa fé, Jesus,
para mudar aquilo que for necessário. Sim, Jesus. E para experimentar, Jesus, sim, Senhor, a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu recebo que assim será. E agora nós Jesus, declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças Aleluia. a Deus. Aleluia. Se você precisar sair depois da bênção, fique à vontade. Quem tem horário de ônibus, se puder ficar aqui, cante conosco, louve a Deus. Depois cumprimente seu irmão declarando: eu tenho fé para mudar. Aleluia. Eu tenho, você. Glória amém. A Deus. Amém. Diante das batalhas, vou te adorar, sempre em triunfo, me fazes reinar. Nas adversidades, eu não vou desistir. Maior é o teu poder, que hoje está em mim. Sou plenamente convicto, poderoso é o Senhor, para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Sou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor, para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E nas necessidades em ti vou confiar. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Diante das fraquezas profetizarei eu vou. E quando estou fraco, forte eu estou. Sou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor, para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Sou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor, para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. Diga quem está ao seu lado: tenha fé para a mudança. Amém. Creia, tome posse dessa palavra. E os retirantes pratiquem internauta. amor ágape, com um abraço, um sorriso e algo Tenha fé mais. para a mudança em nome de Jesus. Amém.